Olá, gente, bom dia, tudo bem? Eh, Nós aqui novamente, dando continuidade na pauta que nós temos falado aí nas últimas semanas, em parceria com a Blue Cyber aqui, o Cláudio, né, está aqui conosco mais uma vez para dar continuidade para o terceiro capítulo, né, da conversa sobre riscos, né, relacionados aí a vazamento de dados, etc., né, e que medidas tomar a esse respeito e por aí vai. Então, eu quero agradecer mais uma vez quem está conosco. No chat, fique à disposição para colocar dúvidas, tá? Depois no final a gente repassa. Eu vou deixar a palavra aqui com o Cláudio, ele que vai conduzir a conversa para dar continuidade, então, às outras duas que já foram feitas, né? Reforçando, inclusive, que na semana que vem nós teremos o quarto episódio, né? Vamos concluir essa série de 4 episódios na semana que vem. E no final a gente volta aqui para olhar essas dúvidas, responder as questões que sejam colocadas ali. Mais uma vez, obrigado pela participação, pela atenção conosco. Cláudio, deixo contigo aqui a condução da conversa e no final eu volto aqui para a gente fazer um fechamento. Tá legal? Ok, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui para ajudar a desmistificar o risco cibernético para o público contador, público em geral, que ainda vamos dizer, ainda é leigo sobre esse assunto, né? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, creio que vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu colocar no módulo apresentação. Então vamos lá. A gente hoje vai focar em falar para vocês o que é o seguro cibernético para contadores, se ele existe, como é que funciona. Eu já respondo para vocês que sim, o seguro existe e o seguro funciona, né? Falando um pouquinho de novo sobre mim, eu estou no mercado de seguros há 36 anos, sou um dos pioneiros do seguro cibernético aqui no Brasil, desde 2017, sou cofundador da Blue Cyber. Já sou coautor de 2 livros sobre seguros. Vamos lá, recapitulando, né, já foi falado antes, mas vamos recapitular. 85,6 bilhões de ataques cibernéticos foram bloqueados globalmente. 85 bi, tá? O Brasil é o segundo lugar do mundo que mais sofre com ataque cibernético, mais vulnerável a ataque cibernético. E a atividade de contabilidade é o setor que mais sofre a cyberataques, de acordo com uma amostra que a gente fez com uma empresa que faz resposta a incidentes cibernéticos, né? Como é a cobertura de cibernético voltado para contadores? Bom, primeiro, a questão da responsabilidade civil de perdas e danos causados pelas informações. Eu vou depois falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vazamento de informações e proteção da reputação digital. Roubo de identidade digital. Recuperação de informações digitais e despesas judiciais para processos contra terceiros. Primeiro item aqui, que é a questão da responsabilidade civil. Por que é importante para o setor de contabilidade esta cobertura? Os contadores, eles lidam, vocês contadores, né, lidam com dados sensíveis, são números de contas bancárias, dados fiscais, dados pessoais, vocês guardam ativos financeiros, né, e o seguro, ele auxilia o contador na manutenção da reputação e na preservação da relação, da confiança que o cliente tem com o contador tem com os clientes, e vocês vão entender isso por quê, né? E os contadores enfrentam, né, desafios crescentes, né, até por ser um dos mercados, ou um mercado muito visado pelos cybercriminosos. Você tem situações de phishing, vazamento de dados que comprometem a confidencialidade e integralidade das informações. Então, você vive uma guerra constante, né? Quais são as despesas cobertas pelo seguro? Pelo seguro por essa cobertura específica. Vazamento de informações confidenciais de terceiros, ou seja, dos clientes, né? De forma culposa, ou seja, acidental ou até mesmo dolosa, porque você pode ter algum funcionário
que ele simplesmente, por estar com raiva do chefe, estar com raiva da empresa, ou maculado com os criminosos, ele vaza aquele dado. Então, o seguro cobre esse tipo de situação. Falha do sistema que gere o vazamento de dados, cobertura de danos morais, porque dependendo do dado vazado do cliente ou até mesmo de funcionários, você pode, como contador, ter uma ação de danos morais por conta disso. Cobertura de lucros cessantes de terceiros, ou seja, se esse vazamento ocorrido no escritório de contabilidade vier a causar uma paralisação da operação de um cliente que teve seus dados vazados, o seguro vai cobrir o lucro cessantes, despesas judiciais que esse cliente chegou a ter, honorários advocatícios para você, contador, se defender das ações que provavelmente vão surgir, e a questão da multa da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem lá uma multa de 2% sobre o faturamento anual da empresa. Então, o seguro aqui, como vocês podem ver, essa cobertura está voltada para a parte de responsabilidade civil. Mas é bom também a gente falar que, como qualquer contrato de seguro, você tem algumas exclusões, né? As principais delas para que a gente destaca aqui. A primeira, que o fato gerador tenha ocorrido antes da contratação do seguro. É óbvio isso, né? É o famoso seguradora não aceita seguro de carro batido. Então, se você teve um vazamento de dados antes de uma contratação da pólice de seguro e depois, eu vou contratar o seguro, você pode até contratar o seguro, mas aqueles dados que já foram vazados e as consequências daqueles dados vazados não vão estar cobertos por questões óbvias. Qualquer tipo de danos corporais, que para contador não tem problema, você não vai causar um dano corporal a alguém por ter tido vazamento de dado. Os seguros normalmente excluem a responsabilidade civil profissional, que é uma falha profissional da função contador, né? Isso você tem um seguro específico de falha profissional. E os seguros, não é só de seguro cibernético, mas qualquer seguro de responsabilidade, as seguradoras não cobrem qualquer compromisso que o segurado assuma sem sentença judicial ou concordância expressa da seguradora. Não precisa ter o caso transitado, julgado, você pode fazer um acordo com a vítima para resolver logo esse problema, mas tem que ter sempre a concordância da seguradora. Isso vale não só para seguro cibernético, mas também para qualquer outro tipo de seguro de responsabilidade, inclusive do veículo, por exemplo. Se você bate o carro, você é culpado pelo acidente, você não pode simplesmente falar para o terceiro, vai lá aí, conserta onde você quiser, me manda a nota que eu vou mandar para a seguradora. Não é assim que vai funcionar. A cobertura, outro tipo de cobertura, vazamento de informações e proteção da reputação digital do contador. Por que essa é importante? Você tem muitos contadores e qualquer coisa que você fizer ocorrer pode fazer com que você perca o seu cliente, né? Você venha a perder esse cliente, aí um concorrente pode levar a sua carteira por conta do incidente cibernético. Então, uma das coberturas é justamente ajudar o escritório de contabilidade na questão da reputação por conta de ter tido um incidente cibernético, né? Outra coisa importante, a maioria das empresas, quando eu falo a maioria, 99% das empresas, não importa se é um contador pequeno, um contador gigante, se é uma empresa pequena e até mesmo as empresas grandes, tem uma questão que é não saber responder ao incidente cibernético. Quanto mais rápido você responder, menor vai ser o prejuízo para todo mundo. Então, o seguro ajuda nessa questão da gestão de crise. Despesas cobertas. Vazamento de informações pessoais e profissionais, né? Aí é do próprio escritório, né? Não de terceiros, é lá na cobertura anterior, isso aqui do próprio escritório. Busca de conteúdo negativo, conteúdo digital negativo na internet, e a gestão de crise,
que é ajudar nessa situação em que não se sabe o que fazer e pode causar problema com a imagem do segurado ou do escritório de contabilidade. Exclusões. Vazamento de qualquer informação considerada ilegal, né? Então, se você capturou alguma coisa que era ilegal, o cliente não tinha autorizado, não vai ter cobertura. Pornografia infantil, pirataria digital, uma questão óbvia para qualquer seguro. Vazamento de informações ocasionadas pelo próprio segurado e seus familiares diretos. Nesse caso aqui, seria os diretores, né? O diretor está, o dono do escritório de contabilidade está macumunado com cybercriminosos. Se isso for descoberto pela seguradora, não haverá cobertura. Perda de renda que não possa ser comprovada, né? Remoção de conteúdo em outro idioma que não seja o português, né? Porque dependendo do vazamento, isso se espalha e aí, uma vez se espalhando, é praticamente impossível você tirar aquilo que foi vazado da internet. Crises políticas institucionais relacionadas com operações conduzidas pelo Estado, reembolso de despesas com assessoria ou custas judiciais e a parte de danos morais do próprio segurado, aqui seria o escritório, ou seja, cobre danos morais de terceiros, mas não danos morais aqui do próprio segurado. Roubo de identidade digital. O que é identidade digital? É e-mail, conta no Instagram, no Face, LinkedIn, etc., né? E a maioria dos escritórios de contabilidade, né? Advocacia também, mas escritórios de contabilidade precisam proteger a sua identidade digital, né? Então, o que o seguro proporciona? Caso tenha um roubo ou sequestro de uma rede social, por exemplo, Instagram, o seguro cobre as despesas para você recuperar aquela conta, tá? Despesas cobertas, está aqui. Contratações de profissionais especializados, no caso de roubo de identidade, e abrange as informações gerais do segurado ligado à vida digital, que é e-mails, redes sociais, plataformas de streaming, etc. Principais exclusões dessa cobertura: uso ilegal da identificação do segurado cometido por terceiro, que o próprio segurado entregou em mãos, ou seja, você terceirizou a administração e houve um uso ilegal, não vai haver cobertura, né? A palavra ilegal já deixa isso claro. Qualquer tipos de ações civis e judiciais contra o segurado relacionados ao que o cybercriminoso vai fazer com aquela rede, e pagamento de reembolso de qualquer valor imputado ao segurado devido ao roubo da identidade digital, né? Então, se você teve um Instagram, por exemplo, sequestrado e tiver alguma ação do criminoso de crime, ou seja, de fingir que é o escritório vendendo alguma coisa, o seguro tiver que reembolsar alguma coisa nesse sentido, a princípio não temos ainda nenhuma seguradora fazendo esse tipo de seguro. Recuperação das informações digitais, né? Como a gente já colocou, os contadores lidam com informações, né, de clientes, informações financeiras, né? Você pode ter um problema de parar a operação, esse tipo de situação e resultar em responsabilidade legal para os contadores, e há, obviamente, a necessidade de recuperação das informações digitais. Então, o que essa seguro cobre? Você cobre as despesas o seguro cobre o reembolso de despesa para contratar profissionais para recuperar informações digitais que foram perdidas, não necessariamente decorrente de um ataque cibernético, mas você teve lá uma ferramenta de armazenamento interno ou externo, um pendrive, por exemplo, um HD, e esse dispositivo teve um problema, e aí o seguro vai cobrir as despesas para se recuperar, inclusive colocando em outro dispositivo, se for o caso. O seguro não cobre recuperação de arquivos próprios do sistema operativo do segurado, porque aqui a gente está falando de dispositivos externos e não do sistema operativo.
reposição de dispositivo de armazenamento danificado, né? Então, você teria que, se foi o equipamento está danificado, o seguro não vai cobrir. E vamos para o quinto item, que também é super importante, que são despesas judiciais contra terceiros, que basicamente o próprio nome diz, né? Se você teve um problema de vazamento de dados do escritório de contabilidade, você vai ter a cobertura de honorários para contratar advogados para processar quem causou o vazamento do dados. E as principais exclusões indenizações que o segurado vier a pagar em função da perda judicial, ainda que decorrente de riscos cobertos pela presente cobertura. Ou seja, isso aqui, a parte de indenizações contra o segurado está lá na cobertura de responsabilidade civil, né? E despesas assumidas sem a prévia concordância da seguradora, conforme colocado anteriormente, né? E o seguro cibernético, né, permite aos contadores enfrentar os desafios de segurança cibernética com maior tranquilidade e resiliência, né? A BlueSabe é uma empresa brasileira e a gente oferece soluções massificadas e simplificadas para seguro cibernético para pequenas e médias empresas e famílias em toda a América Latina. E aqui está, vocês vão ter acesso depois, para quiser consultar o nosso site, um contato aqui, e não deixem de se inscrever para o quarto e último episódio, que será na semana que vem. E aí, agora eu abro aqui para perguntas. Fique à vontade para fazerem perguntas. Enquanto o Fabrício não entra, deixar claro para vocês o seguinte: a gente enfrenta um problema aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países também, que é um problema cultural de o brasileiro, ou o público em geral, não ter consciência do que um risco cibernético pode causar para uma empresa. As empresas grandes sofrem bastante, e elas que vão para a mídia, só que as empresas grandes têm caixa, né? Por mais que tenha dificuldade financeira, tem caixa, tem como buscar financiamento, tem investidores e tal. E se ela tem um incidente, precisa gastar 1, 2, 3 milhões, ela dá um jeito, consegue resolver. Agora, o escritório, uma pequena e média empresa, um escritório de contabilidade, quando você tem uma situação dessa, qualquer 50 mil reais, 500 mil reais que você tem que tirar do seu caixa, pode representar toda a reserva que você fez de caixa e ter que pagar para responder um incidente cibernético. Então, a ideia nossa aqui é conscientizar vocês que todo mundo é alvo de ataque cibernético, não importa o setor, o tamanho da empresa, tá? Fabrício, eu terminei aqui, eu deixei mais tempo para perguntas, vamos ver se o pessoal tem perguntas para fazer, para a gente ir esclarecendo que a ideia aqui é conscientizar e educar. Sim, sem dúvida, Cláudio. Primeiro, parabéns de novo pela condução aí, obrigado pelo tempo, né, de trazer a continuidade desse conteúdo. Tem questão aqui, deixa eu ajudar aqui, ó. A dúvida é a seguinte: como funciona o processo de reivindicação de seguro cibernético? Eu entendo aqui que deve ser você acionar seguro, né? Basicamente é o seguinte: a seguradora, ela tem lá um 0800, né? Nós temos lá, através da seguradora, um 0800, 24 horas por dia, o ano todo. Então, se você, escritório de contabilidade, tem um seguro, sofre um incidente cibernético, a seguradora, você vai ligar no 0800 da seguradora, alguém da equipe vai usar no 0800 da seguradora, vai ter alguém que vai fazer uma triagem para entender o que está se passando para poder acionar o profissional. Então, mais ou menos que nem seguro residencial. Você liga lá no 0800 do seguro residencial, o atendente vai querer saber, é um problema de encanamento, de eletricidade, de chaveiro, o que é exatamente para poder acionar o profissional adequado. No caso de vazamento de dados, né, você tem, basicamente, você
principalmente o perito forense, que é um profissional caro e não é fácil de se achar, e se houve vazamento de dados, tem que acionar um advogado especializado em direito digital, em LGPD, para ajudar o segurado ou o advogado do segurado, tá? Então, você tem o acionamento através de um 0800 24 horas, que eu diria que é talvez o item mais importante de um seguro cibernético, que é o suporte que a seguradora dá, conforme eu falei nas minhas falas. A maioria das empresas, inclusive as grandes, não sabe o que fazer, e as grandes que têm equipe de resposta a incidente usam o 0800 da seguradora para ajudar a chamar um perito, para ajudar a resolver o problema o mais rápido possível, tá? Eu sei que a resposta é um pouco longa, mas é para enfatizar a importância que a seguradora tem na resposta a incidentes. Há indenizações lá na frente, reembolso, ok, mas a seguradora é o seu bombeiro, né? Você tem lá a brigada de incêndio, que é o seu cara de TI, que seja interno ou externo, mas na hora do bicho pegar, você vai precisar chamar um bombeiro. E a seguradora lá tem todo o arsenal de equipamentos, digamos assim, fazendo analogia, para ajudar a apagar aquele incêndio, porque se ele se alastrar, é que nem incêndio mesmo. Quanto mais rápido você responder, menor o prejuízo, menos aquilo se alastra e aí você reduz o prejuízo financeiro para todo mundo. Legal, Cláudio. Tem mais pergunta aqui, ó. A Amanda perguntou da seguinte forma: se a minha empresa sofrer um vazamento de dados sensíveis impressos em papel, como informações de clientes ou registros financeiros, isso estaria coberto pelo seguro cibernético? Ótima pergunta, né? Porque todo mundo, quando pensa em risco cibernético, fica imaginando dados digitais, né? A LGPD, ela não é Lei Geral de Proteção de Dados Digitais, é de proteção de dados. Então, papel é um dado, se vazar, está coberto. Inclusive, vou dar um case real que aconteceu, se não me engano, foi em Portugal. Um hospital resolveu jogar os prontuários antigos no lixo, em papel. Aí alguém denunciou e foram lá, estava lá no lixo os dados de todos os pacientes que foram atendidos. Aí a LGPD lá da Europa, que chama GDPR, atuou o hospital que levou uma multa, não lembro de quantos mil euros, por conta desse vazamento de papel. E eu me lembro que uma vez eu estava também falando com uma pessoa, isso já tem uns 2, 3 anos, ela falou: Cláudio, aconteceu comigo esses dias. Eu estava numa reunião aqui na Vila Olímpia, fui entrar no escritório lá numa reunião e eu vi umas pastas bonitas ali no lixo. Nossa, que pasta bonita, vou pegar para mim. Na hora que ele pegou a pasta, ele abriu a pasta e estava cheio de documentos, relatórios. Aí falou com o pessoal da portaria: pô, essa empresa aqui no prédio pô, posso subir lá? Quer dizer, ele deu uma reunião, ele foi lá e falou: ó, pessoal, eu estava passando ali na porta, eu fiquei de olho aqui, gostei da pasta, achei bonito, e quando eu fui ver a pasta, tem um monte de documento de clientes de vocês. Aí o pessoal falando: pelo amor de Deus, quem fez isso, tal. Ou seja, se aquilo tivesse ido parar na mão de um criminoso, ele podia simplesmente ver: putz, o que eu tenho de valor aqui para explorar essa empresa ou atacar os dados que estavam naquele papel. Então, resumindo, sim, dados em papel, vazamento de dados físicos em papel estão cobertos, porque o seguro, apesar de ser um seguro cibernético, é de responsabilidade civil de dados. A LGPD é de dados, não só de dados digitais. Então, tem essa confusão e foi uma ótima pergunta para a gente esclarecer. Ah, legal, Cláudio. Tem mais pergunta aqui. Eu vou fazer duas aqui numa só, porque Tá. teve uma pergunta assim: o que diferencia a Blue Cyber dos demais seguros cibernéticos? E depois a Fábio perguntou, depois o Ricardo complementou essa pergunta assim: por que contratar um seguro? Como posso agregar valor ao meu cliente? Tá, então vamos lá. A diferença da Blue Cyber é a questão de nós sermos orientados ao cliente e ter uma contratação simplificada. As demais empresas do mercado, você tem que preencher questionários, mandar para a seguradora, para o corretor que manda para a seguradora, ou entra no sistema da seguradora. Não, nosso propósito é fazer com que pequenas e médias empresas e famílias tenham acesso de uma maneira mais fluida, mais rápida
para ter uma proteção financeira contra acidentes cibernéticos. Por que contratar o seguro cibernético? Né? Acho que foi isso que a pergunta que foi feita. Gente, você deixaria de fazer um seguro de saúde só porque o seu médico falou que você está bem, que os seus exames estão ótimos, você está indo na academia, você tem uma dieta balanceada? Não, você não deixa de fazer um seguro de saúde por conta disso, porque você sabe que pode acontecer alguma coisa, você pode sofrer um acidente leve ou pode ter algo grave. Eu diria até para você o seguinte: o seguro cibernético é seguro da saúde digital da empresa ou até das pessoas físicas, porque estamos todos sujeitos. Por mais que você se cuide, você tem antivírus, você faz treinamento, você investe em antivírus e um monte de outras soluções, o risco sempre existe. Então, a importância de ter o seguro cibernético é isso: você está sempre sujeito e vai acontecer. Você pode ter um incidente leve, financeiramente ou, ou em termos de reputacional não teve grandes perdas, mas você pode ter algo realmente pesado. Eu já soube de empresas, pequenas e médias empresas, no Brasil ou até mesmo no exterior, que fecharam as portas por conta do incidente cibernético. Então, é super importante o seguro, a questão da proteção financeira e de ser o porta-voz, o bombeiro que vai te ajudar na hora que tem um problema, você socorrer alguém que vai te orientar o que fazer e te ajudar a resolver o problema. Legal, Cláudio. Tem mais duas perguntas aqui. Eu acho que de repente dá para juntar também, ó. Tá. É a seguinte, ó, se um funcionário clicar num link malicioso e causar vazamento de dados, o seguro cibernético oferece cobertura para recuperação e investigação do incidente. E a outra foi assim, ó, se o seguro cobre o vazamento causado por funcionários da minha empresa, mesmo que de maneira premeditada. Sim, sim, as duas situações estão cobertas, né? Aliás, tem um dado interessante, né? A maioria dos ataques cibernéticos tem envolvimento de funcionário de forma premeditada. Eu até comentei isso durante a live de hoje. Você tem situações, o funcionário está com raiva do chefe, está com raiva da empresa, aí ele vai lá premeditadamente, clica onde não deve ou vaza alguma informação de uma maneira proposital, o seguro vai cobrir esse tipo de situação. E existe um aliciamento dos cybercriminosos em cima dos funcionários, né? Então, o cybercriminoso vai falar: pô, eu vou te mandar um link, clica que eu vou te pagar tanto, ou nós vamos dividir a receita. Então, você tem esse tipo de situação, o seguro vai cobrir. O seguro só não vai cobrir se um diretor ou dono da empresa estiver envolvido, porque daí o cara tem, vamos dizer, a chave no cofre e você vai lá, dá para o bandido abrir e ferrou. Mas algum funcionário que não tem, simplesmente funcionário, colaborador, haverá cobertura e, putz, é muito tentador para algumas pessoas, né? Às vezes estão com dificuldade financeira, mas, gente, o risco de ser preso existe, né? É claro que não é... o pessoal fala, hacker é difícil, é impossível. Pode ser difícil de descobrir, mas não é impossível. Se a polícia tiver empenhada, tiver aparelhada com o tempo, ela pode levar algum, algum bom tempo de investigação, e dentro da polícia existem os hackers, né, do bem, digamos assim. Existe sim o risco de você ser pego e ser preso. Então, está começando a aumentar as notícias de que fulano de tal foi preso por vazamento, gangue foi preso. Vou dar um exemplo real recente, o caso lá da Janja. A Janja teve um problema recente, um mês e meio, 2 meses atrás, né? Nós estamos em março, que invadiram uma conta dela, né? Eu até dei uma entrevista, se ela tivesse seguro, o seguro ia ajudar a recuperar. A Polícia Federal investigou e, putz, em menos de uma semana sabia que tinha sido uma adolescente lá não sei aonde. Ou seja, se a polícia, que infelizmente a gente sabe como é que é a polícia aqui no Brasil, eles têm muita dificuldade, porque tem muito incidente e não tem muitas vezes condições, mas se os caras falarem, vou pegar, eles conseguem, tá? Então, se você
está ouvindo aqui é um funcionário, está sendo aliciado, cuidado que você pode ganhar dinheiro, mas depois ir passar uns dias vendo o sol nascer quadrado. Então, tome muito cuidado com isso. Legal, Cláudio. Acho que respondemos todas as perguntas aqui, tá? Quero agradecer mais uma vez aí o teu tempo, né? Ter trazido esse conteúdo valioso, né? Então, terceiro capítulo aqui da nossa série de 4 sessões, né? Semana que vem tem novamente, pessoal, né? Vocês receberão convite, né? Para participar mais uma vez. Enfim, teremos mais informações para compartilhar também e enviaremos isso em tempo, que elas estiverem também todas concluídas, inclusive, né, quem não pôde acompanhar ao vivo, quiser ter acesso depois a esse material aqui. Então, de nossa parte, né, obrigado por estarem conosco, pelas perguntas. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Né? Encerramos hoje por aqui e na próxima quarta-feira temos mais um papo, né? É isso aí. Na próxima quarta-feira a gente encerra e com novidades para trazer para os contadores. Tá legal, então. Obrigado, gente. Um abraço aí, boa quarta-feira e até semana que vem. Até.